Olá, nossos amigos do X da Questão, espalhados por todo o mundo. Estamos aqui hoje, dia 31 de outubro de 2025. Só faltam mais 2 meses para a gente ir para o ano da eleição aqui no Brasil. Então, mais 2 meses teremos não eleição, mais 10 meses, né? Mais 11 meses. Mas daqui 2 meses estaremos no ano das eleições. Aqui no Brasil nós temos muita coisa para falar, assim como pelo mundo. Então hoje nós estamos aqui em Petit Comité, eu, meu amigo Renato e meu amigo Silvio, para discutirmos um pouco tudo o que aconteceu ao longo dessa semana. Mais uma vez, como vocês viram, eu estou aqui substituindo o Eudes, que fugiu de novo. Então, desse jeito, ele vai ter mais falta do que o Eduardo Bolsonaro lá na Câmara Federal. Então nós temos que começar a dar um jeito nisso, não é, meu amigo Renato? Bom dia para você também. Bom dia, meu caro professor Pilão, Silvio, lá dos Estados Unidos. Estamos mais uma vez aqui, né, nesta sexta-feira, para a gente comentar esses assuntos políticos, por que não, né? Tem gente que fala que não se pode agora politizar essa crise do Rio de Janeiro. Mas como não politizar, né, amigos? Telespectadores aí do mundo inteiro, ela é justamente resultado da política, entendeu? Seja por ação e omissão. Um abraço aqui e vamos em frente. É verdade, Renato. Diga-se de passagem, aqueles que não gostam de política, é bom começar a gostar, porque tudo que acontece na vida da gente passa por aí. Não tem outra forma, tudo passa pela política, né? Silvio Braunar, me diz uma coisa, Silvio. Além de você dar, claro, as boas-vindas à nossa audiência, aí nos Estados Unidos o povo viu muito carioca reclamando da vida. Como é que tá a coisa? Foi um efeito mundial, né? Não teve como esconder dessa vez, né? A coisa atravessou mares e a repercussão foi muito, mas muito negativa para o visual da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, né? Que é a principal capital, né? De cartão de visitas do Brasil, né? Apesar da economia que não é tão pujante, né, o Brasil é o principal ator na América do Sul, ou era, né, o principal ator na América do Sul em termos de economia, em termos de tamanho, em termos de efeito, né, cultural e econômico na América Latina. E esse evento do Rio de Janeiro realmente mostrou uma cara que foi por muito tempo escondido, né, da população mundial, porque o Brasil sempre foi visto aqui fora como um país, né, do samba, do carnaval, né, aquela coisa. E essa visão nova, né, dessa guerra que a gente viu nas comunidades mais carentes do Brasil, que estão dominadas pelo que a gente chama aqui nos Estados Unidos de narcoterrorismo, né, que é um narco-estado em determinadas posições no Brasil ou localidades do Brasil onde o Estado não tem o direito de dar assessoria ou assistência à população que paga os devidos impostos. Então, é um Estado paralelo. Então, agora, toda a mídia mundial pôde repercutir com veemência e ao vivo esses acontecimentos que repercutiram muito, mas muito negativamente fora do Brasil e principalmente aqui nos Estados Unidos, nas principais mídias. Eu estou falando de todas elas, inclusive aquelas que são colaboracionistas com os sistemas de governos como o do Brasil atualmente. Viu, professor? A coisa foi feia, não foi pouco, não. Para aqueles que estão fora e que não acompanharam, só para eles terem uma ideia, nós tivemos uma ação policial para fazer cumprir mandato de prisão e mandato de busca e apreensão em 2 favelas do Rio de Janeiro. E nessas 2 favelas, né, da Penha e a outra, qual que é? Me ajudem, por favor. É do Alemão, né? Do Alemão. No Alemão. Alemão. Na Penha e no Alemão. Isso mesmo. Aí a polícia foi para fazer cumprir esses mandatos, e eram muitos, tá? Estamos falando aí de 180 mandatos de busca e apreensão, mais não sei quantos de prisão. Era uma coisa grande. E aí a polícia foi literalmente armada para poder fazer cumprir esses mandatos e subiram o morro, né? Porque as favelas no Rio de Janeiro ficam no morro, para aqueles que não conhecem. E ao subir o morro, teve confronto. Os narcoterroristas, aí, assim identificados pelo Silvio Braunar, que são os traficantes do morro, eles revidaram a subida da polícia a tiros.
a tiros de armas pesadas, armas de munição grande, armas de guerra, inclusive, e nós tivemos aí um saldo de, pelo menos pelos últimos números que o Estado disponibilizou, de 115 mortos, 4 deles são policiais, os restantes são todos tidos como bandidos, né, como traficantes, pelo menos é o que se espera que seja, e provavelmente realmente será, e mais 113 prisões. E foram apreendidos, só para vocês terem uma ideia, fuzis grandes, 762, FAL e assim por diante, foram apreendidos mais de 100 fuzis, além de armas menores como revólveres, pistolas e etc. E essa repercussão não foi pequena, não. Acredito que você deve ter ouvido aí, não importa em que lugar do mundo você está, deve ter ouvido alguma coisa. Não é comum uma cidade grande como o Rio de Janeiro, muito bonita, diga-se de passagem, ter uma quantidade de mortos dessa ordem. E aí, a partir daí, começamos a ter uma série de retóricas, né? Uns falam de um lado, outro de outro, e começa então toda aquela briga política que o Renato comentou logo no começo, e que eu vou pedir para ele voltar a falar, dessas repercussões todas dessa ação. Uma delas foi ontem a criação do tal do Consórcio da Paz, Renato. O governador do Rio de Janeiro ontem recebeu outros 6 ou 7 governadores de estado aqui no Brasil, e eles formaram aquilo que eles chamaram de Consórcio da Paz, né? Você acha que isso pode representar algum avanço, Renato? Você acha que isso pode representar alguma vantagem para a população brasileira? Professor, eu acho que esse é o assunto-chave, né, do nosso X da Questão de hoje, queridos telespectadores que nos assistem nesse momento. É o assunto-chave que vai ser aí puxar todos os assuntos, né, correlatos que nós vamos comentar ao longo do programa, porque tem esse aí dos governadores de direita que foram apoiar o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Por outro lado, a omissão do governo federal. Primeiramente, ele foi desmascarado. Então, a gente vê, sem dúvida também, já uma disputa eleitoral 2026 presente nisso aí, porque, como eu disse, tem muita gente falando, não, todo mundo querendo politizar o problema, a crise que houve no Rio de Janeiro, mas ela é fruto realmente da política, seja por ação ou omissão. A gente vai voltar a falar sobre essa frente de governadores. Eu acho, respondendo especificamente a você, professor, muito importante, porque não é só do discurso, eles estiveram presentes, o Tarcísio a remoto, né, aqui de São Paulo, que tinha outro compromisso, mas foi formada essa frente, esse Consórcio da Paz que vai funcionar no Rio de Janeiro, e eles oferecendo todo tipo de apoio logístico, de efetivo, inclusive de equipamentos que for necessário para combater, porque todos eles ali concordaram numa coisa: o Rio é o epicentro de toda essa violência praticada pelos traficantes, milicianos. Vejam que muitos dos que morreram são de outros estados, do Pará, da Bahia, de Goiás. Então, eles fazem essa troca. Muitos se escondem no Rio de Janeiro, de onde saem todos os comandos para os outros estados, onde o Comando Vermelho ele atua bravamente. Eu só gostaria de destacar aqui esse problema político, né, entre o governo federal e o governo dos estados, porque você vê a diferença, Silvio. O Donald Trump, ele viaja no seu avião famoso aí, que é uma cidade, né, praticamente avançadíssima. Dali ele dá entrevista e pauta os jornalistas ali para o assunto que ele vai tratar ao redor do mundo. E no dia da mega operação no Rio de Janeiro, o nosso Lula estava viajando de volta para o Brasil. E aí a imprensa do consórcio aqui também passando pano, porque o Lula ficou incomunicável. Ele estava incomunicável, só que chegou aqui, foi pego de calça curta com a repercussão negativa, teve inclusive que sancionar uma lei, um projeto de lei que virou lei do Sérgio Moro, que já tinha sido aprovada no Congresso há 2 anos, e só agora ele foi obrigado a sancionar para tentar melhorar a imagem do governo federal. A gente volta a falar do Rio de Janeiro e todos esses assuntos correlatos, professor.
Sim, com certeza, não há como não voltar, vamos ter que ficar um pouco de tempo, pelo menos, nesse tema, porque é um tema muito importante. Meu amigo Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem aí nessa reunião, e estiveram presentes aí, eu até anotei aqui para falar para a nossa audiência, né? Além do próprio Tarcísio, que o Renato comentou que fez remotamente, através de videochamada, também o Romeu Zema, de Minas Gerais, que é do Novo, o Ronaldo Caiado, de Goiás, que é do União Brasil, o Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, que é do PP, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a Celina Leão, do PP do Distrito Federal, né, que veio representando o governador, e também o Cláudio Castro, o próprio Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Isso representa que a direita encontrou um jeito de se reunir de novo, de unir a direita de novo, porque ela estava esfacelada, né? Se a gente pegar a direita até antes desse evento, cada uma estava puxando para um lado. Esse pode ser um mote para juntar a direita novamente para as próximas eleições, ô Silvio? Ah, pode sim, professor, pode sim. E se for utilizado esse momento, né, que é realmente crítico, né, um momento de crise da instituição da federação, né, que a gente teve aí uma falha gigantesca, o que a gente não pode se sentir surpreso, né, por parte da administração federal ou da desadministração federal, né, vamos colocar nesse caso. E pode sim, se bem utilizado e deixado as mazelas, né, como é que eu poderia colocar, professor? As mazelas pessoais, né, as prioridades pessoais em detrimento da própria nação, né? Foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos com a eleição do Trump, né, nas primárias, né, que são as prévias do Partido Republicano. Nós tínhamos vários intencionados para concorrer à presidência, né, para depois da desadministração do governo Biden, né, o presidente que governou com uma caneta automática, né, porque não era ele, né, ele era onipresente, né, na situação da presidência. Então, naquele momento, e é verdade, né, a gente tem visto aqui através dos noticiários que estão se descobrindo muitas coisas horríveis, né, muitas coisas feias, vamos colocar assim, nada republicanas, diria o Renato. Então, se eles deixarem de lado essa pauta, porque aqui, quando das prévias para indicação de quem concorreria à presidência pelo Partido Republicano, nós tínhamos o Ron DeSantis, da Flórida, né, um grande candidato, tínhamos o indiano, o Pevesek, eu acho que esse é o nome dele, Adam Pevesek, né, que era também um grande nome de destaque, estava despontando e falando muito bem, é um milionário também, né, é outro milionário nesse caso. E ali, em determinado momento, na primeira primária, o que aconteceu? Né, ali dentro, eu acho que ali na salinha, antes de ser projetado, eles conversaram, né, entre eles e tudo mais, para ver a possibilidade de salvação da nação, porque se continuasse do jeito que estava, hoje, não sei nem se teria mundo mais, né? Do jeito que a esquerda estava, fazendo todas as coisas que estavam fazendo, nem sei se teria mundo mais hoje. Então, ali dentro, naquela primeira primária, eles decidiram que quem é que tinha a condição necessária, ou aquilo lá embaixo, o roxo, de verdade, para poder se contrapor a essa ordem mundial, ao que a China estava fazendo, a Rússia fazendo. Então, dedicaram eles ali e resolveram entre eles que era o Donald Trump. A partir desse momento, cessaram-se as hostilidades dos candidatos que concorreriam, né, para poder ser indicado, e todo mundo se juntou do lado republicano, inclusive libertários também, para poder apoiar o Donald Trump, e aí ele venceu de lavada, é o que a gente sabe, o que já é história, né, da eleição de Donald Trump, nesse termo dele agora de 2024. Então, o que eu penso em termos de Brasil... Oi, Renato. Só uma palhinha, um parênteses aí no seu comentário. Eu acho que a direita aqui no Brasil ela vai se unir principalmente com esse episódio triste lá do Rio de Janeiro, apesar de que pode acontecer alguns casos aí sobre a situação de elegibilidade, né, do Bolsonaro, porque parece que o Fux pode levar para a segunda turma esse recurso que ele tem nas mãos. Agora, a respeito dos Estados Unidos, Silvio, não sei se você ouviu, mas há poucos dias a Kamala Harris deu uma
uma declaração que, para mim, por um lado, mostra aí a falta de nomes fortes dos democratas, ou se isso pode estar tirando o sono do Donald Trump e dos republicanos, porque ela disse que ela poderá ser candidata nas próximas eleições para presidente. Você acredita que ela tenha condições? Ela não tinha naquela época e não tem dessa vez, não, Renato. Ela é o que os esquerdistas fazem, você entendeu? O pessoal sem cérebro, eles não têm o que fazer, porque não tem contrapor, eles não têm como contrapor a liderança que o presidente dos Estados Unidos tem feito, não só para ele tá trabalhando para os negócios americanos, mas o que ele tem feito no mundo, né, e a gente vai ter um outro assunto, que é um ponto muito importante dessa administração dele em termos de negócios no mundo, ela não tem a menor capacidade. Mas voltando ao assunto da reunião dos governadores, né, e do pessoal mais de centro e centro-direita, né, eu honestamente, se eles tivessem, eu penso assim, o professor fez essa pergunta se há essa possibilidade dessa união da direita e centro-direita em detrimento do país. E eu estava dizendo que se eles pensarem em termos de quem é que tem a melhor possibilidade, né, o que dê para fazer para poder desenvolver o país e colocar o Brasil de volta nos tracks, na origem normal de um país que tem e exerce uma liderança ainda, agora um pouco menor, mas uma liderança importante em termos de administração para a nação, para que faça com que ela se exponha ao mundo como uma liderança realmente regional do Cone Sul, aí eu diria que eles têm que determinar que quem é que tem pelo menos 50% dos votos, mesmo que até esse momento, né, e eu digo para você que o sistema, como eu penso, ele pode ser influenciado diretamente, apesar de todas as mazelas da governança do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Alexandre de Moraes. Eu acredito que eles juntando e escolhendo o Bolsonaro ou alguém derivado do Bolsonaro, eu vou dizer para você que tem plenas possibilidades do Brasil se sair numa boa perspectiva política em termos de eleição, em termos de direita, para se contrapor ao crime organizado que administra o Brasil até a narco-administração organizada que está no comando do Brasil nesse momento, viu, professor? Realmente não é fácil, não. Deixa eu só dar uma... Antes do programa, eu estava trabalhando no computador e apareceu uma notícia. Eu vou ler um trecho bem curto, é uma frase, na verdade, do Carlos Bolsonaro. Não sei se vocês chegaram a ver, pelo menos para mim chegou agora, então não sei se é tão quente assim. Eu não vi. Na internet. Ele diz o seguinte, que essa reunião, né, que ele chamou de lobby pró-Trump, para classificar as facções criminosas como terroristas, né, diz que o Tarcísio e os governadores, né, Tarcísio e os governadores de direita escantearam Jair Bolsonaro e anteciparam o debate sobre a segurança pública, considerado o calcanhar de Aquiles da esquerda para as eleições de 2026. Então ele está achando que a reunião, embora trouxesse à direita uma retórica, né, que poderia ser utilizada, uma retórica real, na verdade não é uma retórica, mas uma narrativa real, aí eles escantearam os Bolsonaros na visão dele. Você acha que isso é verdade, Renato? Você acha que realmente a ideia desses 7 governadores que estiveram presentes e de outros que vão se integrar aqui também, o próprio Ratinho, que só não esteve porque teve compromissos antes marcados, você acha que a ideia é escantear o Bolsonaro e já partir para um novo nome? Olha, eu acho o Carlos Bolsonaro, ele é até bem ponderado em algumas coisas que ele fala, como o Flávio também. É uma condição aí de filho, né, praticamente defendendo o nome do pai, porque ele mesmo está deixando o Rio de Janeiro para ser senador lá em Santa Catarina, que já provocou aí um pequeno desavença lá com os candidatos de lá, nascidos lá para o Senado, mas ele está aparecendo nas pesquisas como forte. E o Jorginho Melo estava lá, foi o Jorginho Melo que mais falou ali também, defendendo essa posição de auxílio ao Rio de Janeiro, porque é do Rio de Janeiro que saem aí todas as práticas violentas desse narco-estado já, né? Eu vi ontem também uma palavra de um deputado lá estadual do Rio de Janeiro, ele acabando com essa posição
de práticas e de falas do governo Lula, ele pondo claramente que o Brasil está caminhando a passos largos para ser um narco-estado, né? Porque o que está acontecendo, diante das frases do Lula, que traficante é vítima do usuário de drogas, as posições do Lewandowski, desde que entrou, pasmem, gente, ele é a favor do desencarceramento, justificando sua posição porque o Brasil não tem presídios que ressocializem. E eu concordo com esse deputado que falou ontem, eu ouvi, ele falou o seguinte, as cadeias primeiro tem que punir esses perigosos, para depois pensar em ressocialização, sabe? Não é com flores que vai chegar lá no bandido. Inclusive, a esquerda falando que faltou inteligência. Não faltou inteligência nessa mega operação. Ela foi planejada, tanto que os caras encurralaram os principais para mata, onde tem até um cemitério clandestino lá do Comando Vermelho. Encurralaram. Então, a maior parte dos confrontos aconteceu dentro da mata. Eles subindo vielas ali, sob a mira, né, de pesadas armas dos traficantes, e conseguiram encurralar. E foi lá a maior matança no confronto, porque eles não recebem os policiais com flores ou pedindo desculpa. A posição do Carlos aí, eu acho o seguinte, ela é mais uma posição familiar, porque os 8 governadores que se reuniram, qual é a posição deles? Qual é a situação deles? O Bolsonaro, por ação do Xandão, está preso em casa, mas está preso. Tem se reunido quando o Xandão permite. E eles têm que tomar uma frente como governador. Para mim, já está mais ou menos definido. O Bolsonaro, se não houver uma mudança radical aí na conjuntura, não será candidato, ele vai apoiar. E, para mim, o nome mais forte que governa o maior estado, o maior colégio eleitoral, é o Tarcísio. E eles vão se unir, vejam só, que esses 8 governadores que estiveram ali, gente, é uma preocupação muito grande para o Lula, para os seus aliados. Eles representam simplesmente os maiores colégios eleitorais do país e os estados mais avançados. Entendeu? Então, para a situação eleitoral é muito forte. Agora, se o Bolsonaro não tivesse inelegível, tivesse coordenando essa campanha agora, eu diria que ele não seria escanteado, entre aspas, como o Carlos alega aí, entendeu? Eu vou discordar um pouquinho do Renato. Eu acho que o Carlos Bolsonaro ele falou exatamente o que é. Você entendeu? O ex-presidente ou presidente, eu prefiro chamar ele de presidente, né, Jair Bolsonaro, ele está sequestrado dentro da casa dele, ele foi emudecido, né, pelo Xandão, e os governadores que o Renato está falando... exato, né? Tiraram ele, simplesmente cancelaram o CPF dele sem ele, e ele está vivo, ele é um zumbi, ele está trancado, ele está lá, ele tem esses votos. E o que eu discordo do Renato nesse aspecto é justamente sobre esse modus operandi por parte dessa direita. Por isso que há a desconfiança de que, se eles fizessem um esforço maior, estou falando de interceder mesmo, como governadores dos principais estados da federação, para pressionar o STF. O STF, na pessoa desse ministro, né, já sancionado pelos direitos humanos, né, ele simplesmente poderia ser pressionado por esses governadores dos principais estados da federação, que são os mais ricos, os mais poderosos, você entendeu? Para que se fizesse o que é de justo fazer. Você entendeu? Seria essa a condição. Não, só um minuto. Seria essa a condição. E o que esses governadores fazem? Eles simplesmente ignoram, né, a pessoa do Jair Bolsonaro. É onde eu me revolto nesse aspecto e é onde eu não tenho a menor confiança, né, de que essas pessoas estejam fazendo a coisa pela nação e não apenas pela nação e pelo povo brasileiro, que é o que realmente precisa. Pela nação, pelo patriotismo, pela soberania do Brasil. Eles não estão fazendo, eles estão fazendo cálculo político. O pessoal está atrasado nesse aspecto. Não se pensou nisso aqui nos Estados Unidos antes de tentar salvar o país da desgraça que estava a caminho. No Brasil, essas pessoas, elas simplesmente se utilizam da inabilidade, que é se o Bolsonaro tivesse
andando pelo Brasil nesse momento, se ele estivesse fazendo o que ele sempre fez, de estar junto com a população, não tenha a menor dúvida que não teria candidato nem Lula, nem o espírito do Lula, nem de ninguém para poder concorrer com ele. Então é muito confortável ter o Jair Bolsonaro sequestrado na casa dele, sem poder fazer nenhum movimento, sem poder fazer nenhuma comunicação. Então, o que o Carlos Bolsonaro falou é a pura verdade, porque é uma hipocrisia gigantesca. Me desculpe, Renato, dessas lideranças que estão aventando uma possibilidade para se tornar presidente de uma nação aonde o presidente eleito pelo povo não vai ter a oportunidade nenhuma de fazer alguma modificação, principalmente na parte da ordem executiva administrativa, porque quem manda no Brasil é o sistema narcoterrorista. É isso. Eu concordo com o Carlos Bolsonaro. Mas, é muita hipocrisia. Renato, mas por só isso... um segundo. Só um segundo, por favor. Na verdade, se a gente for pensar, essa luta que os governadores hoje estão tentando fazer, o Bolsonaro, eu não sei se vocês vão se lembrar, o Bolsonaro, quando estava em campanha para uma entrevista, ele deu uma entrevista ao Bonner e a Renata, eu acho que deve ter sido no Jornal Nacional, porque eles entrevistaram todo mundo. E ele virou e falou o seguinte: escuta, não sei se vocês vão lembrar, se a nossa audiência vai lembrar, ele falou assim: escuta, essas pessoas não são seres humanos comuns, não. Elas não têm que ser tratadas como seres humanos comuns. Elas têm que ser tratadas como elas são bandidos, e são bandidos que tiram a vida, né? Eu acho que foi a Mônica Bergamo que falou assim: por detrás de um fuzil tem um ser humano. Parece que foi essa a frase que ela disse, né? E o que o Bolsonaro disse na época é o seguinte: são seres humanos que tiram a vida de seres humanos sem nenhum tipo de remorso, né? E ele, inclusive, falou assim: como é que pode, num estado como o Rio de Janeiro, você ter dentro de um bondinho 20 pessoas com uma arma pendurada nas costas? Né? Então, o que tem que ser feito é realmente aniquilar e não sei o quê. E a Renata e o Bonner ficaram estarrecidos com isso, né? Por causa dos direitos dos humanos. Olha, por isso que eu gosto. Depois de feito isso, a gente viu o que é que deu. Foi essa operação aí que aconteceu essa semana. Pois não, Renato? Não. A gente tem que voltar aos 5 anos, né, de proibição da subida da polícia. Deixa só o Renato falar que eu interrompi ele. Espera um pouquinho só, Silvio. É por isso que eu gosto do X da Questão. Adoro esse programa, porque nós temos aqui também, mesmo do espectro da direita, nós profissionais, jornalistas, nós temos opiniões divergentes também. Como o Silvio divergiu da minha, eu continuo achando o seguinte: pelas posições, pelos fatos, a direita, ela não está assim desunida como pode parecer. A esquerda fica martelando, querendo jogar mais divisão. Por ação, por palavra. Nós não podemos esquecer que, recentemente, o Tarcísio teve até que dar uma recuada, porque ele bateu forte no STF, professor. Ele bateu forte, principalmente no Xandão. Aí o sistema veio em cima dele. O sistema veio em cima dele, ele teve que dar uma recuada, porque ele bateu forte. O Zema continua batendo forte. O Jorginho Melo, o Caiado sempre bateu forte no PT, nesse quadro atual da política. E nós lembramos agora, ontem mesmo, após a participação na reunião, o Tarcísio deu uma entrevista, e o que eles estão alegando? Batendo de frente, Silvio, com a posição do governo Lula, do Lewandowski, do PSOL. Eles estão defendendo que as organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho e outros tantos que estão espalhados, porque diferentemente do estado do Rio e de São Paulo, onde tem a maior, ela comanda, na Bahia, por exemplo, tem facção em cada cidade. Salvador, o Caiado salientou ontem, é a cidade mais violenta hoje do Brasil, onde ocorre homicídios a todo momento. Governado por quem há quase 30 anos? Pelo PT. Então, ontem o Lewandowski disse que essa posição que os estados estão tomando de confronto direto para tomar território, ela é falida. Espera aí, mas e o projeto do PT? Né? Ontem nós vimos que essa mega operação, ela
levou à morte muitos suspeitos. E a maioria, para mim, é de criminosos, porque eles não estariam 4 horas da manhã confrontando a polícia se fosse um trabalhador comum, fosse um trabalhador honesto. Resultou também em 15 policiais feridos, 8 graves e 4 mortes. Né? Nós vimos que o governo federal, em nenhum momento, não emitiu nenhuma fala a respeito das mães, das viúvas e dos órfãos desses 4 policiais. Esperamos que os outros não venham a óbito. Mas ontem mesmo mandou lá 2 ministras, a Benedita da Silva, subiu o Morro do Alemão e da Penha para se confraternizar, se solidarizar com as vítimas dos narcotraficantes. Então, por aí a gente vê a posição. E eu sempre estou vendo. A direita está unida, vai unir mais ainda. Acho que vai ter um Bolsonaro na chapa. E mesmo se não tivesse, para mim, uma chapa, Tarcísio de Freitas com Romeu Zema, por aí, pelos 2 estados, ela já seria imbatível, entendeu? Porque o Cláudio Castro agora, ele recebeu, após a mega operação, mais de 1 milhão de adeptos em suas redes sociais. Ele é um candidato forte lá para ser eleito senador no Rio de Janeiro, juntamente com a reeleição do Flávio Bolsonaro. Eu acho que ela está unida. Claro, é política, vai haver sempre os ruídos aí, mas nós da direita não podemos aí fisgar, né, ser fisgado aí pela esquerda com esse negócio de direita desunida. A esquerda, ela está unida no quê? No Lula. Somente no Lula. Tá entendendo? Por isso que estão tentando trazer até a Simone Tebet para ser senadora no estado de São Paulo. Para mim, a direita está unida e muito forte para 2026. Bom, vamos fazer mais uma passagem rápida para a gente poder mudar de assunto, mas só porque o Silvio quis falar, o Silvio Braunach quis falar e eu pedi para ele aguardar o Renato, ele quis falar em termos mais históricos, né? Eu quero lembrar, então, para você poder falar o que tinha pedido, Silvio, que a ADF 365, ela proibiu que a polícia subisse os morros. Né? Isso significa dizer que a gente tem 5 anos de estoque de bandido, né? De bandido estocando arma, estocando munição, estocando, enfim, tudo o que eles quisessem lá no morro, né? Por quê? Porque a gente tem uma ordem do Fachin na época, que foi toda ela referendada pelo Supremo Tribunal Federal, tem uma ordem do Fachin que não podia subir o morro, não podia fazer batida policial. Foi uma decisão monocrática, né? Foi uma decisão monocrática, não foi referendada pelo plenário. Já foi, né? Já está aprovada pelo plenário. Não, mas, ela foi referendada sim depois. Mas na época foi sim. Na época foi monocrática. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acha que, já que você vai tratar em termos históricos, você acha que esses fatos que aconteceram no Rio de Janeiro pode favorecer a aprovação da PEC da segurança pública do governo? Não, ao contrário. Pelo contrário, todo mundo sabe, ninguém é burro, ninguém é idiota. Aliás, esse é o grande lance, né, dessa desgovernança do Brasil, né, em termos de tudo. Eu diria administração pública e tudo mais, na parte da segurança, que é uma coisa grave, né? Nós temos a degringolação da segurança, da economia e da saúde da população brasileira já há 30 anos. Né? Pelo menos 30 anos. Nós estamos falando de 3 governanças do PT, né? Uma do Bolsonaro e agora essa que acabou. Essa aí foi para a famosa pá de cal. Então, eu não vejo que as pessoas, mesmo que elas estão começando a entender agora, né, esse processo em que o governo centraliza o poder, né? A gente vê isso na saúde, né, na parte do INSS, que quebrou totalmente, né? Nós temos aí um roubo histórico, só não é maior em termos de destruição do Brasil do que o Petrolão, né, e o Mensalão, né? Ali foram devolvidos os dinheiros, né? Desse do INSS não vejo a menor possibilidade. Então, essa PEC da segurança, que seria a aglutinação, a junção de toda, a centralização, melhor dizendo, essa é a palavra que eu estava procurando, de toda a segurança para ser distribuída aos Brasis, né? É a mesma coisa que você aí da sua casa, meu querido telespectador, nosso
o nosso acompanhante aqui do X da Questão pela Connect TV e pelas redes sociais. Você administrar, sabe, a segurança do seu filho lá na escolinha, lá no pré-primário, vamos colocar uns 4 quilômetros, é a mesma coisa, é você administrando a sua criança de 3 aninhos, 4 aninhos lá do pré-primário, né, professor? A uns 3 quilômetros, 5 quilômetros da sua casa, numa localidade perigosa, você entendeu? Onde tem vários fatores, né, que são agressivos à saúde do seu filho, e aí você vai ter que ter uma resposta, primeiro, do acontecimento do fato, para depois alguém vir correndo contar para você exatamente o que está acontecendo, tá? E aí é o lance de comunicação e explicação para você tomar uma atitude, designar uma pessoa para poder correr lá e socorrer o seu filhinho. Seria a mesma coisa que isso. Você entendeu? Quem é que está na localidade dos fatos? Em loco. Quem é que está? É o prefeito, é o vereador, é o líder da comunidade. E aí vai se sucedendo. Por isso que aqui, nos Estados Unidos, é maravilhoso isso. Então, aqui nos Estados Unidos a gente tem um voto distrital, você entendeu? Eu elejo o meu vereador, que aqui é o City Council, ele vai, passa as pautas da necessidade da minha vizinhança aqui. Então, dali para a administração, da administração da cidade, a minha cidade é um county, né, é um county de Worcester, então não tem um prefeito, tem um administrador. Né? Ele não é eleito, né? Ele é pago, ele é contratado lá no LinkedIn, viu, professor? Ele é contratado, tá? Se ele fizer uma boa administração, né? Se ele fizer uma boa administração aqui na cidade, né? Ele deve ganhar ele perto de, eu acho que não é muito não, viu, professor? É $80 mil ano, viu? Salário não é de milionário, aliás, político, ano né? Eu acho que eu ganho mais que ele. Você entendeu? Então, mas ele não precisa estar todos os dias aqui, né? Ele não precisa estar todos os dias. E aí tem o meu deputado regional, deputado da cidade, deputado regional, deputado do estado. Então, é assim a cadeia. Né? Então, a informação corre desse jeito. Né? O nosso juiz, ele é eleito, né? A gente elege o nosso juiz, é totalmente diferente, viu, professor? É complicado. Então, nesse lance dessa PEC, da lei centralizada, não funciona. E, graças a Deus, as nossas lideranças, lá no Congresso, apesar que eu tenho lá muitas concessões a respeito do trabalho das pessoas do Congresso, mas os principais, eles já sabem qual é a intenção desse desgoverno, viu, Renato? Qual é a intenção principal desse pessoal? É o controle geral, que seria praticamente a realização da Associação Comunista do Foro de São Paulo, idealizada. Controle da comunicação, controle da segurança, e aí controle das Forças Armadas. Amigo, o que mais? Qual é a diferença desse governo com essa PEC com a do crime organizado lá no Morro do Rio de Janeiro, lá na favela do Morro do Alemão e da Penha? É a mesma coisa, com barricadas, tranquilinho, você faz o que eu faço, a ordem é minha, não acatou, tá fora. Aí você escolhe o fora que vocês quiserem. Não é fácil, a coisa não está fácil não. Mas, meu amigo Renato, também para a gente fechar com você esse assunto, eu sei que ele teria o programa inteiro para falar e outros ainda, mas de qualquer forma o Mota ontem falou que a saída seria exatamente isso que o Silvio acabou de dizer, de a gente transformar aqui as nossas eleições em voto distrital, ou ele chama em distrital misto, né? Ele prefere o distrital misto. Eu adoraria, professor. Ele falou isso, eu não sabia. Ele falou, o Mota falou isso? Falou isso ontem. Nossa! Isso, o presidente da Câmara dos Deputados, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Com voto distrital ou sem voto distrital, você acha que no momento em que nós estamos, o pessoal, principalmente da direita, claro que é o que nós estamos falando até o momento, né? Já que a esquerda está posicionada, ela sabe o que ela quer Lula de volta, e a forma de ter Lula de volta é a forma que a gente está vendo, né? Tentativa de dar mais e mais e mais ajudas sociais para poder garantir votos. Mas a direita, você acha que ela deveria pensar em termos de idealismo nesse momento ainda? Ou pragmatismo e sair para um caminho e vamos em frente?
Eu não consigo separar muito a eleição sem ter a ideologia no meio, entendeu? A ideologia, para mim, é do povo. E aí tem que ser pragmático também, né? Claro, entendeu? Então, para mim, é aquilo que eu falei. Eu falou tudo, para mim, eu acho que é muito legal a descentralização da política de eleição. Primeiramente, tínhamos que ter uma reforma política ampla no Brasil, com eleição de 4 ou de 5 anos, eleições únicas, entendeu? Distrital, e por aí vai. É isso aí. Enquanto nós tivermos essa farra de eleições no Brasil, de 2 em 2 anos, com gasta-se patões com as eleições, os fundos partidários na casa de 5 bilhões de reais, nós não vamos melhorar nada, porque o poder público no Brasil, que não produz nada, gasta muito, enquanto o povão que trabalha ganha miséria e ainda fica refém do crime organizado. Para mim é pragmatismo, sim, e reforma total, política, mas que não é para agora, entendeu? Mandato de 5 anos, por exemplo, e eleições únicas. É por aí que passa. Para a eleição de 2026, é pragmatismo, criar uma linha para contrapor a proposta da esquerda, que a gente sabe muito bem o que é desencarceramento, todas as políticas em benefício dos direitos humanos dos marginais. E não é por aí que o Brasil vai se salvar, entendeu, professor? Pois é, Renato, realmente talvez seja assim uma saída aí a nossa questão do voto distrital mista, mas assuntos que nós temos aqui para terminar o nosso programa, mas vamos ver se a gente consegue passar rapidamente por 2 outros assuntos. Um deles aí, que para a gente falar rapidamente, é ainda a faixa de Gaza. O Hamas ontem entregou mais 2 reféns, né, mortos, evidentemente, são os restos mortais, mas entregou mais 2 reféns. E antes de ontem entregou parte de um refém que ele já tinha entregue. E automaticamente Israel se sente na condição de quebrar o cessar-fogo, e hoje voltou de novo ao cessar-fogo. Você acha, Silvio, que a gente vai conseguir realmente parar essa guerra lá? A ideia deles é postergar, né, professor? Mas o mais importante disso tudo é que os que estavam vivos foram devolvidos, os restantes vivos, que é o mais importante para mim. Obviamente que se você tiver a oportunidade de ter os corpos, né, dos seus entes, né, tombados, né, sequestrados, né, desgraçados lá da faixa de Gaza, vai ser importante porque não só para os judeus, mas para os cristãos também ter os seus entes enterrados dignamente, sabe? Tendo a resposta do endereço de onde eles foram enterrados, né? Feitas as homenagens, é muito importante para a gente. Então, o principal para mim agora é justamente isso. Acabou com aquela retórica da violência israelense. Tá? O pessoal do Free Palestine desapareceu. Está tudo desaparecido. Aliás, eles estão sem agenda nesse momento. Né, a Greta Thunberg também. Então, eu acho que ali é um contento de aceitação por parte da própria população palestina naquelas pessoas que estão sendo armadas, estão sendo instruídas por Israel e os Estados Unidos, que são aquelas famílias que não são da parte do Hamas, são a parte política mesmo, lá da faixa de Gaza. Então, eu acho que vai ficar nesse trabalho. E por trás das cortinas vai ficar as forças especiais, tanto daquela organização que foi feito nesse Tratado de Paz, que é sobre assistência do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o Tony Blair, né? E as coisas vão continuar andando. Eu acredito sim, viu, professor, que devagarzinho, eu já tinha visto aqui, eu não sei se passou nas notícias do Brasil, mas pelo menos 400 soldados do Hamas entregando as armas, e se entregando mesmo, estou falando isso de 2 dias atrás, né? Eles se entregando mesmo, de verdade, você entendeu? Não se vestiram de Hamas para se entregar, não. Eles mesmos se entregando. Então, ali, que obviamente não está entrando subsistência, não está entrando dinheiro, não está entrando... Acabou a agenda, né? Acabou a retórica, né, de que tal, que precisa. O mundo está mais preocupado com outras coisas nesse momento, que eu acredito que seja o próximo assunto, mas naquela localidade as coisas vão se resolver, não
100% do jeito que a gente desejaria e sonharia, mas pelo menos a gente vai ter aí uma solução que vai dar continuidade para pelo menos a população civil, a população sofrida de Gaza, você entendeu? Ela tem aí a oportunidade de desfrutar um pouquinho mais de uma vida regular, ou pelo menos próximo disso, viu, professor? Não é uma coisa simples, não, a gente sabe disso, né, Renato? Mas, de qualquer forma, só voltando uma questão que o Silvio falou que os judeus e os cristãos, mas eu acho que é do ser humano, né? O ser humano precisa dos ritos de passagem, né? Então, receber os corpos é primordial. E o Hamas devolveu já 15 de 28 corpos, então mais da metade já foram devolvidos, mas precisa de buscar os demais. E, paralelamente a essa guerra, tem a outra também lá na Europa, Renato. Você acha que essa vai ser mais difícil? Bem rápido para a gente poder entrar no último tema, para a gente fechar, que estamos com o nosso tempo quase estourado. Olha, professor e telespectadores da Connect TV, eu penso um pouco diferente. Para mim, ali não haverá paz simplesmente por um motivo, porque os terroristas palestinos, do Hamas e do Hezbollah, que é o braço terrorista do Irã, eles não aceitam a existência de Israel. Então, não há paz ali. Israel vai ter que ficar continuamente preparado para ataques dos terroristas, entendeu? Então, mesmo que haja aí a devolução de todos os corpos ali, não haverá uma paz ali. Deveria-se haver o Estado palestino, mas eles não aceitam a coexistência de um Estado palestino com Israel. Então, não haverá. A Rússia e a Ucrânia acho que já hora, né, daquele povo ali realmente parar com essa guerra, e para mim o maior culpado é o Putin da Rússia, entendeu? Pois é, Renatão. Na verdade, a coisa não está muito simples, não. Lá na Europa, eu acho que está mais complicado, embora a região do Oriente Médio seja, por natureza, mais complicada. Lá a contenta entre o Putin e o Zelensky não está muito fácil de ser resolvida, mesmo com o Trump entrando aí, dando umas broncas públicas aí no Putin, falando: escuta aí, meu amigo, acaba com essa guerra, pra você ter feito isso em uma semana, não conseguiu, então para, que já deu o que tinha que dar, né? Mas é difícil, ali é uma situação um pouco mais difícil, porque você tem gente grande discutindo, né? Mas vamos mudar para o nosso último assunto, que é com relação ao próprio Trump, que ontem teve uma reunião com o Xi Jinping. Vou passar para o Silvio começar a fazer o comentário, Silvio. O Xi Jinping se dispõe, então, a comprar soja dos Estados Unidos, se dispõe a ceder terras raras para os Estados Unidos, que estavam suspensas, e, em contrapartida, o Trump tira as tarifas, ou grande parte dessas tarifas. Isso faz com que seja mais difícil a negociação Trump-Lula? O Lula foi usado, professor. Ele não sabe disso. Ele foi usado. Aquele encontrozinho lá que ele tirou a fotografia joinha, lembra que ele tirou a fotografia joinha, apertando a mão do Trump? Aí o Trump sai no avião, né? Desejando feliz aniversário, gosto muito dele e tal. O cara caiu. Ele utilizou o cara. O Trump já estava com toda a embarcação em termos de negócio já feita. Ele fechou com a Mongólia, ele fechou com a Indonésia, ele fechou ali com os países ali do lado da China, retirou esses países do braço da China, junto com a Austrália, em termos de terras raras. Ele fez um investimento bilionário de 20 anos. Não, o Japão foi depois, né? Eu estou falando primeiro desse processo. Né? Ele fez um acordo com a Austrália, também de terras raras, mas de processamento. Então, a ideia é tirar todas as terras raras. A Austrália é a segunda maior produtora de terras raras. Né? Todo mundo fala do Brasil. O Brasil é um grande, mas não é, né, o maior. Ele tem bastante, mas ele não é o segundo. E aí, o que ele fez? Investimento na Austrália para processamento, porque não é uma tarefa fácil, por isso que a China detinha, né, 70% das terras raras e pelo menos 80% e 60 e poucos por cento de todo o manuseamento, de todo o refino dessas terras raras. Ele só, nessa tacada, ele retirou
todo o controle chinês no mundo, que era onde os chineses tinham toda a possibilidade, né, de fazer aí aquele, como é que fala, professor? O blackmail, né, fazer a chantagem com a América para poder baixar as tarifas. E aí, depois disso, ele foi para o Japão, fechou um outro contrato gigantesco em termos de processamento, de processadores, junto com a Coreia do Sul. Inclusive ganhou uma coroa de ouro, né? E aí, na hora que ele foi com o encontro do Xi Jinping, ele já tinha dado o Nippon. Isso no judô, né? Nippon, né, que fala? Quando você joga as costas do cara no chão. Nippon. E aí, nesse momento, ele praticamente obrigou o Xi a retomar a compra da soja americana, junto com outros produtos da necessidade do mercado americano, né, para a China, baixou as taxinhas e de passagem quebrou as pernas do Lula, na realidade do Lula não, né? Quebrou as pernas do brasileiro, do agro brasileiro. Ali foi o grande negócio. Então, o que sobrou para o Brasil negociar com o Trump, com o Lula negociar com o Trump, ficou na correria aí de, não querer encarar, porque tem que ser dos meus termos, ofereceu jabuticaba, e aí o Trump deu uma jabuticaba gigantesca para ele agora, porque se antes o Brasil tinha a possibilidade, com as terras raras, com todo o agronegócio, fazer uma negociação bacana, apesar do governo brasileiro estar pagando um lobista, que é um ex-embaixador americano, aqui nos Estados Unidos, para poder ter essas influências e fazer esse contato ser mais estreitado em termos de negócio, o Trump acabou quebrando as pernas do agro brasileiro e da própria economia brasileira, porque essa parceria seria imprescindível. A China não pode mais fazer esse negócio com o Brasil, porque seria a primeira prioridade. Ela vai ter que negociar agora com outros mercados, onde o Brasil tinha uma prioridade, hoje o Brasil já não tem mais. Então, em termos de negócio, para o Brasil foi péssimo. Em termos de negócio para os Estados Unidos, foi maravilhoso. E eu que moro aqui, agradeço demais, mas o Brasil não vai ter a possibilidade de sentar na mesa e negociar de ponto para ponto, né, de chefe para chefe. O negócio para o Brasil agora é só estritamente político. E vai conseguir tirar as tarifas, sim, mas não muito. Sabe, não vai ser muito, não. Porque o Laranjão já conseguiu o que queria, viu, professor? Na verdade, tirar as taxas todas não tirará, mas aquelas que interessarem para os Estados Unidos, ele vai tirar. Isso café, não carne, isso aí ele vai tirar. Isso aí ele vai tirar, não tem a menor dúvida. Claro, mas eu acho que, viu, Renato, eu acho que dessa negociação aí, Xi Jinping e Trump, eu acho que duas coisas muito graves para os Estados Unidos, para o Brasil, é a própria soja, né? Porque o Brasil é um grande produtor de soja. E eles passam, então, a fornecer soja para a China. E a outra perna, que são as terras raras, ele já está garantindo, né? E aí, como é que fica agora a negociação Estados Unidos-Brasil? Você acha que ainda tem chance? Olha, professor, as chances vão diminuindo, né? Isso é um problema. O Trump, como nós já falamos, é muito esperto. Ele falou que gosta do Lula, mas lá de trás, desde a campanha, quando o Lula falou que voltaria o fascismo, o nazismo com a eleição do Trump, isso aí está sempre na mira, né, do Trump. E o Lula fala muita besteira, né, principalmente quando fala de improviso, entendeu? Mas eu acho que aí o Lula foi mais uma vez isolado, o Trump saiu com muito sucesso dessas viagens ao redor do mundo aí, entendeu? E para mim a química acabou, né? A química virou uma bomba aí que tá para explodir, infelizmente. Mas eu acho que talvez o Lula não vai perder tanto, né? Porque ele sempre criticou o agronegócio brasileiro, então, infelizmente, ele sempre ficou contra e agora eu acho que vai sofrer as consequências. Eu acredito, e eu espero que essas consequências tenham resultado nas eleições de 2026. Pois é, vamos ver o que é que acontece agora nos próximos capítulos, né? Realmente teremos um horizonte aí de médio prazo difícil, não será muito fácil, não.
Temos que acabar nosso programa, porque já deu nosso tempo aqui. O nosso diretor aqui, o Jefferson, já está me chamando aqui, fala encerra, vamos fazer isso. Passo a palavra, então, para o Silvio Braunar, para ele poder fazer suas considerações finais. Silvio, só um segundo, por favor, que eu vou ajeitar minha gravata verde. A minha gravata verde. Eu pus a gravata... Não foi proposital, tá, Renato? Não. Pois não, Silvio, pode fazer as suas considerações finais. Ah, professor, que isso, né? Os antes ficam doidos, né, professor? Os antes ficam doido, né? Tanto é que o português nem veio hoje, não quis vir. Você entendeu? Você acha por que ele não quis vir? Né? A cara do Renato, professor, a cara do Renato. Ai, meu Deus do céu, torceram muito contra. Ai, meu Deus do céu. Só posso agradecer pela oportunidade, professor. Saudações ao Viverdes. Mais uma final de Libertadores, viu, professor? Mais uma final. Vai ser uma disputa de quem vai ser tetra, né? Contra os Mulambo, mas eu acredito demais na gente. Você entendeu? Renatão, um abraço. Jefferson, um abração. Obrigado, gente, pela oportunidade. Eu torço muito, tá? Para que a gente tenha aí, nesses próximos dias, um discernimento por parte das autoridades brasileiras, eu digo, não da parte do governo, da parte das elites, das pessoas de bem do Brasil, que olhem realmente, porque, diferentemente do que aquela desgrama que desgoverna o Brasil diz, não é uma luta, não é uma polarização do bem contra o mal. Não, é o mal que tem que ser extirpado. É exatamente nesse sentido, tá? É uma batalha espiritual. Nós somos do bem, eles são do mal. E aí o mal não vai vencer. Só que vai ter aí toda essa turbulência. Então, peço demais a Deus, né, para que abençoe nosso Brasil e, principalmente, toque o coração dessas autoridades para que dê aí uma oportunidade para a população ter aí uma expectativa de vida melhor, porque, por um momento, está bastante difícil. Mas a gente não pode desistir. Como diria o nosso grande Chico Rossi, segura na mão de Deus e vá. Pois é, segura na mão de Deus e vai. Renatão, suas considerações finais. Eu peço desculpas pela gravata verde, é que ontem à noite foi mágica, o Renato. Então, professor, o Silvio, eu acredito que o senhor também estão enganados a meu respeito. Eu torci pelo Palmeiras ontem, porque o meu filho ficou feliz lá no Rio de Janeiro, e eu acho que pelo jogo em si, pelo que o Palmeiras jogou, vai dar Palmeiras contra o Flamengo, até porque o jogo não vai ser nem em Quito e nem em La Paz, entendeu? Porque quando sobe um pouquinho aí de altitude, o Palmeiras não joga como nós vimos no jogo de ida. Tá entendendo? E outra coisa também, eu acho que lá não vai ser preciso a Crefisa fazer um Pix, né? Que os Pix ficam só no Brasileirão, entendeu? Sorte aí aos palmeirenses, porque eu não gosto muito do Flamengo. Até a próxima. Valeu, Renatão, obrigado. Valeu, Silvio, obrigado. Jefferson, que está aí na retaguarda, obrigado aí pelo apoio todo. Hoje, vocês não sabem, mas não foi um programa muito simples, não. O que caiu essa nossa transmissão foi uma grandeza. Esperamos que não seja o resultado de Palmeiras e Flamengo, porque, como diz o meu amigo Renato, nós não vamos para Quito, mas também não vamos jogar contra a LDU, né? Nós vamos jogar contra o Flamengo, que tem um belíssimo time. Então é uma outra time, é verdade. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Falamos tudo o que precisávamos dessa semana, que foi uma semana realmente complicada para o Brasil e para o mundo, mas teremos coisas melhores aqui adiante. Um abraço a todos, muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.